Tu é daqui de Porto Alegre mesmo? Eu sou de Lajeado, na verdade. Eu vim pra cá agora no final de janeiro. E você? Eu sou de São Leopoldo e moro em São Leopoldo também. Nunca cheguei a morar em Porto Alegre nesses 5 anos. E a URGS, por que tu quis a URGS? Eu acho que foi uma coisa assim desde pequena, porque eu tenho pessoas da minha família que se formaram aqui. Então eu sempre tive esse incentivo deles, por eles terem uma boa referência da universidade. Mas ter vindo no Portas Abertas do ano passado meio que confirmou isso. E pra ti, como foi esse processo? Eu quis a URGS porque não é toda universidade que tem relações internacionais. É a melhor universidade do estado, então tem toda aquela coisa, a URGS. E eu acabei escolhendo a URGS. E por que tu quis relações internacionais? Acho que começou quando eu fazia um curso de inglês e eu tinha uma colega, a gente acabava discutindo sobre tópicos atuais de conflitos e, querendo ou não, relações internacionais sempre acabava permeando as nossas conversas. Por um tempo eu quis economia, até o meu 2º ano do ensino médio, e ela acabou cursando Relações Internacionais. Ela está no 2º ano agora. Aqui? Não? Não, ela estuda em São Paulo, em outra universidade. Mas, querendo ou não, foi um contato com o curso que eu tive através dela. Então, acho que foi muito por isso também. A minha experiência foi bem diferente da tua, porque eu não conhecia o curso. Foi 1 ano antes de eu ter entrado na universidade que eu fiquei sabendo do curso. E foi meio que um momento, assim, de epifania, sabe? Porque eu descobri o curso, deu pra pesquisar mais sobre, e eu vi que ele basicamente englobava tudo que eu acho interessante, tipo história, direito, sociologia, um pouco de filosofia, e todos aqueles assuntos que eu já ia bem no ensino médio, sabe? Como é que tá sendo o primeiro semestre? Tá sendo bem bacana. A primeira semana foi mais a parte inicial de conhecer professores, entender como eles trabalham ao longo do semestre. A recepção foi muito, muito boa por parte da turma anterior. Comigo foi a mesma coisa também. Eu meio que não esperava toda aquela recepção, aquela coisa bem calorosa, assim, nos primeiros dias. É um super quebra-gelo, sabe? Pra mim foi, pelo menos. E as cadeiras, assim, tem uma ideia, assim, do que tu tá gostando mais, ou o que tu acha que tu vai gostar mais ao longo do semestre? Eu tinha muita expectativa sobre economia, porque era a minha primeira opção de curso, mas acho que no momento a minha cadeira preferida foi Direito Internacional Público, então eu tenho interesse em outras cadeiras que tenham a ver com direito, provavelmente. A questão das línguas, que geralmente quando tu fala, eu vou fazer relações internacionais, as pessoas geralmente já falam, aprender idiomas e tudo mais. Eu queria saber se tu tem algum conselho em relação às cadeiras, porque é uma carga de leitura considerável e eu acho que a maior parte da minha bibliografia está na língua portuguesa, algumas em inglês, mas eu queria saber se ao longo do curso isso venha a mudar, se a gente vai ter leituras mais que vão exigir outros idiomas, a gente que não tem como conseguir a tradução. Vai mudar bastante. Para o pessoal que está entrando, eu acho bem importante que eles saibam que vai ter um ponto do curso que a maior parte das leituras vão ser em inglês. Eu via que isso não era tão divulgado e para algumas pessoas, tipo, elas tiveram que correr atrás, sabe, no início. Então, eu acho que é uma coisa importante de ter em mente. Eu não sei se tu fala inglês já? Sim, eu tenho uma base em inglês. Tu consegue ler, não precisa falar, né? É só conseguir ler, interpretar os textos, que é diferente de falar, que você tem, enfim, uma prática muito maior. Mas já que tu tem uma boa base, eu acho que vai ser tranquilo pra ti, assim. Sobre as tuas expectativas do curso de quando tu entrou e agora, tu diria que todas elas, ou a maioria, foi satisfeita? Eu sinto que eu talvez queria ter feito mais, mas teve toda a questão da pandemia, né? Metade da minha graduação foi pelo ensino EAD. Então tinha coisas que inevitavelmente tu não ia conseguir fazer. Mas eu acho que tudo que estava disponível naquele momento eu consegui fazer aí. Fiz estágio também, depois que acabou a pandemia. Inclusive eu ia te perguntar sobre isso, tu pensa em fazer estágio? Como é que é isso? Eu ainda tô meio por fora dos projetos em si, mas eu teria sim interesse em fazer atividades extracurriculares, talvez alguma bolsa de pesquisa. Eu até queria te pedir se tem alguma, se tem alguma recomendação ou quisesse compartilhar um pouco da tua experiência com atividades que fugiam às cadeiras obrigatórias. Tem os estágios, que eu acho que é a resposta mais óbvia. Uma coisa bem prática, assim, que também te dá alguns créditos, é participar das palestras.
Aqui no curso eu acho que elas são muito interessantes porque o curso consegue trazer professores internacionais de várias universidades e isso é uma baita de uma oportunidade. Para além disso tem o URGS-MUN, que eu acho que já deve ter ouvido falar. Sim. Todas aquelas simulações de reuniões, debates da ONU. E iniciação científica, eu acho que para ti seria bem interessante, porque tu já falou que tu pensa em seguir na carreira acadêmica. E iniciação científica é basicamente ter uma experiência com isso, né? Tu vai ter contato direto com um professor e vai ajudar ele a fazer pesquisa. E tu já tem alguma ideia do que tu quer fazer depois do curso? O que te interessa mais? Quando eu conheci o curso, realmente a carreira de diplomacia eu considerei por bastante tempo, mas acho que no momento eu teria mais interesse na cadeira acadêmica por essa relação estreita com pesquisa, que é o que eu tenho interesse. Diplomacia era uma coisa que eu sentia meio que eu não queria, porque parece que todo mundo falava sobre aquilo. E hoje, justamente, o que eu quero seguir é na carreira diplomática. A diplomacia é aquilo que vai incorporar praticamente, não tudo que tu estuda, mas boa parte daquilo. E eu acho que para quem faz relações internacionais, para quem vira analista de relações internacionais, a diplomacia é o que mais contempla, sabe? Tem gente que estuda por 10 anos até finalmente passar. Então, para mim, é algo que eu vejo mais à frente. Mas a princípio é o que eu quero. E o teu tema de pesquisa pro TCC, ele já está escolhido? O meu tema está escolhido, ele não está super delimitado ainda. Eu quero pesquisar a questão LGBT nas relações internacionais e a forma como ela se intersecciona com políticas colonialistas e imperialistas de alguns países e como eles utilizam essa questão como forma de mascarar certos preconceitos e políticas que eles implementam. Pesquisa super relevante. Tu já pensa em alguma coisa que tu gosta de pesquisar e talvez tu queira fazer uma pesquisa sobre? Eu tenho bastante curiosidade em relação aos movimentos separatistas. Confesso que eu conheço pouca coisa de alguns mais especificamente, mas eu tenho muita curiosidade em desenvolver trabalhos mais específicos sobre lugares em que isso não é tão difundido. A gente vê, sim, conflitos na mídia, mas são coisas que passam mais batidas, não tem aprofundamento, então eu acho que eu teria interesse nisso num primeiro momento. É um assunto bem interessante e relevante, dependendo também o conflito que tu vai escolher. Às vezes uma coisa que é interessante para quem está fazendo TCC é pegar justamente um conflito que é pouco estudado. E quem sabe, tu falou que tu quer seguir na carreira acadêmica, pode até te tornar uma referência no Brasil sobre aquele assunto e sobre aquele conflito. Acho que isso é uma coisa que tu deveria pensar sobre. Para quem está entrando agora na universidade, que conselhos tu daria? Eu diria, começa a pensar em estágio a partir do 3º semestre, sabe? Porque foi uma coisa que pra mim eu deixei para o futuro, deixei para a segunda metade do curso, para os 2 últimos anos. E como a gente faz parte de uma área, de um curso que ainda está se desenvolvendo no Brasil e às vezes tu não vai encontrar tantas vagas, é uma coisa que tu já começa a pesquisar e a procurar com antecedência. Também eu diria, observa bastante no início quais são as áreas, quais são as cadeiras que tu sente que tu tem mais afinidade. E a partir disso tu já começa a escolher as suas cadeiras eletivas, porque no final tu já vai ter o teu TCC, daí tem cadeira eletiva que tu já devia ter feito, sabe? Já podia ter escolhido lá atrás. E o TCC também é uma coisa que eu diria que tu deve começar a pensar mais cedo, lá pro 5º, talvez 6º semestre já tenha meio que uma ideia e uma bibliografia daquilo que tu quer pesquisar. Eu acho que isso é bem importante. O resto tu descobre ao longo do caminho. Muito obrigada pelos conselhos. Eu que agradeço. Foi muito bom Ótima falar conversa. contigo. Te desejo muita sorte ao longo do curso e que as coisas se esclareçam e que tu consiga, enfim, seguir com a tua carreira acadêmica ou se tu mudar de ideia. Eu agradeço também, foi muito bom falar contigo e essa troca de experiência mesmo. Te desejo muito sucesso no teu TCC também e espero poder ler o teu trabalho depois, se tu me permitir. E na apresentação. E na apresentação também. E também te desejo sucesso, que tu comentaste que tu deseja seguir a carreira diplomática futuramente, ou de qualquer forma, se tu mudar de ideia ou não, eu desejo muito sucesso pra ti. Obrigado. Eu espero que isso tenha te ajudado talvez a pensar Muito, em algumas coisas. Obrigada.